chegou o momento que eu entendi o seguinte, realmente, a IA ela nos ajuda muito, mas eu acho que ela exige muito de quem manda a informação para a IA. É importante a gente entender que a IA ela é uma catalisadora, ela transforma processos de uma forma mais rápida. Mas se você tem um processo ruim, o seu processo ele vai ficar pior, mais rápido. Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês no SRCast. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em voga, especialmente nas redes sociais. Muita gente fala sobre inteligência artificial. Com certeza você já esteve encontrando-se com várias pessoas falando sobre inteligência artificial. Se você chegou agora no nosso canal, seja bem-vindo. Espero que você goste do nosso conteúdo. Peço que você se inscreva. Basta clicar no botãozinho inscrever-se. É de graça, você não vai pagar nada. E vai ter um conteúdo riquíssimo, cheio de ideias e detalhes para que você possa aplicar na sua vida. Aqui nós costumamos debater sobre diversos assuntos, desde profissões, carreiras, liderança, estratégias de liderança. Falamos um pouco sobre vendas, neurociência, emoções, decisões do dia a dia baseadas nas emoções, ou seja, nós falamos de diversos assuntos. Mas é um canal especificamente voltado para que você possa se empoderar, especialmente quanto aos seus direitos. Eu costumo dizer que uma pessoa poderosa é uma pessoa que conhece os seus direitos. Aqui a gente trata também dos diversos assuntos do mundo jurídico, a advocacia, o exercício da cidadania e também como você pode fazer para pleitear o exercício dos seus direitos. Aqui a gente trata quais são os direitos que você tem. Você, trabalhador, por exemplo, tem direito a benefícios do INSS. Quais são os benefícios? A gente trata também deste assunto. Hoje, como eu disse no começo, vamos falar sobre inteligência artificial. Para isso, eu convidei uma pessoa que tem sim feito uma contribuição gigante no mundo corporativo através do desenvolvimento de tecnologias e ferramentas a partir de inteligência artificial. Rômulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, meu amigo. É o meu amigo Rômulo Correia. A vida me deu um amigo que considero também um irmão. Obrigado. A gente tem conversado muito sobre diversos assuntos e agora especialmente sobre IA. Não é isso, Rômulo? Exatamente. Bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. É uma grande oportunidade, um prazer estar aqui, né, no SRCast. E vamos lá, vamos debater, vamos conversar sobre o hype da IA, né, sobre o que está aí na atualidade, que é a inteligência artificial. Uma honra participar do seu programa e vamos lá. Hoje eu recebo o Rômulo Correia, administrador de empresas com MBA em Marketing e Vendas pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente pós-graduando em Engenharia de Software com Inteligência Artificial Aplicada. Rômulo atua no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para empresas dos setores de comércio, serviço e indústria. Foi reconhecido como desenvolvedor full stack em um programa de aceleração de negócios com IA aplicada realizado em São Paulo. Além disso, participou da construção de projetos de transformação digital em diversas áreas, incluindo contabilidade, indústria, saúde e também na advocacia, através do desenvolvimento de soluções para o ecossistema digital do SRADB. Então nós temos aqui o Rômulo Correia, uma pessoa que já tem experiência de longa data aí com software de desenvolvimento de sistemas e especialmente agora através da inteligência artificial. Nos últimos 2 anos, a inteligência artificial saiu dos filmes e entrou nas empresas. Mas a pergunta que muita gente faz é: a IA vai tirar empregos? A IA vai substituir advogados? A IA vai substituir empresários? Ou será que ela vai criar oportunidades para quem souber utilizá-la? Hoje vamos falar sobre o presente e o futuro da inteligência artificial. Fica conosco. Rômulo Correia, a primeira pergunta que eu faço já é direta ao ponto. A inteligência artificial vai substituir o ser humano?
Não, não, eu acredito que não. Eu acredito que o ser humano que não usa a inteligência artificial, ele sim vai ser substituído. Há uma disputa hoje, a ideia, na verdade, de uma disputa entre máquina e ser humano, uma disputa entre inteligência artificial e ser humano. Mas Uhum, a disputa não deveria ser enxergada assim, ela deveria ser enxergada entre uma disputa entre quem usa IA e quem não usa IA, uhum, né. Então, a gente passeando pelos diversos campos que podem ser aplicados, que pode ser aplicada a inteligência artificial, a gente consegue visualizar que em determinados campos, como na advocacia, por exemplo, o ser humano, como o advogado, ele não pode ser substituído, porque existem diretrizes, existem responsabilidades que são inerentes ao humano e não a uma máquina. uhum, Então, essa resposta que não, eu acredito que não. Porém, humanos que fazem basicamente, funções que são, eh, mecanizadas, esses sim, eles precisam se ajustar a desenvolver as capacidades melhores que o ser humano faz, que é de pensar, de produzir uhum, e de e a capacidade de inovar. uhum. Então, para essas funções é que o humano deve ser direcionado. Muito bem. Rômulo, você entrou no mundo da IA e eu queria saber como que você entrou no mundo da IA, porque nós fizemos aqui um resumo muito sucinto da sua vida profissional. E você Sim, já teve diversas experiências, tanto sim. no comércio, na indústria, você já passou pelo setor de construção civil, enfim. Como é que você chegou na IA? Como é que foi o start? Por onde você disse assim: olha, eu preciso estar aprendendo mais sobre IA para que eu consiga evoluir? Como é que você teve essa ideia? Sim. Eu acredito que da necessidade, né, a gente enquanto ser humano, a gente produz a nossa oportunidade, né, Uhum, a gente tem a capacidade de produzir oportunidades. Mas eu acredito também que Deus me ofereceu a oportunidade de ter muito embasamento em experiências com o mercado, experiências em outros negócios, para que quando eu fosse entrar nesse mundo de IA, uhum, eu conseguisse fazer um pouco do diferencial dado pela experiência. uhum, Então, quando a gente chega numa empresa hoje para atender um empresário, a gente não trabalha somente nas funções da IA, porque eu já estive na pele dele. uhum, Então, eu consigo enxergar a dor do empresário e eu consigo fazer com que as funcionalidades da IA elas ajam diretamente nessas dores do empresário. Então, eu acho que essas experiências, na verdade, que eu tive, elas ajudam muito nisso. uhum, Mas com relação à entrada no mundo da IA, ela se deu basicamente pela necessidade de expandir um negócio. E eu não sabia como começar isso. A gente montou um modelo de negócio, que hoje é uma startup nossa, e a gente precisava aumentar a nossa capacidade de atendimento. E para aumentar a nossa capacidade de atendimento, a gente precisaria colocar um mutirão, uma multidão para fazer atendimento. uhum, Então eu teria que contratar 15, 20, 30 pessoas somente para atendimento. Isso era impensável, aqui no sertão do Ceará uhum, né, é impensável isso. uhum, Então eu precisava de tecnologia para fazer esses atendimentos de uma forma automatizada. uhum, E aí cheguei a contratar uma empresa para fazer isso. E essa empresa demorou muito a me entregar, e aí veio a ideia de estudar. Então eu sempre fui muito curioso e fui uhum, estudar, né, fui me aprofundar nisso, conhecendo as dores do empresário e fui me aprofundar no estudo de IA. uhum, E há 2 anos atrás, mais ou menos, né, que eu comecei a estudar IA, muito superficial, ainda como todo mundo começa, no GPT lá, uhum, devagarzinho. E aí fui me aprofundando e as oportunidades foram abrindo de conhecimento e criei a oportunidade, né, criei a uhum. oportunidade de conseguir de construir primeiro o meu negócio e depois muita gente foi pedindo e hoje a gente consegue atender outras pessoas também. Muito bem. Você disse que criou a oportunidade. Mas você teve a ideia.
você tem uma ideia. Você disse aí que chegou no momento em que precisava tomar uma decisão. Ou Sim, contratava pessoas, ou então usava ferramentas de tecnologia para que você pudesse aumentar a capacidade de atendimento. Mas aí vamos lá, se você fosse aplicar a inteligência artificial para aumentar a capacidade de atendimento, você ia levar um tempo para desenvolver ferramentas. sim, Se você fosse também contratar pessoas, também precisaria de tempo para treinar essas pessoas. sim, E aí você seguir por treinar a IA, sim, não é isso? sim, Como sim. é que te faz então o treinamento de uma IA, Romulo? Como é que você usa de fato a IA? Porque assim, a gente tem um público muito, vamos dizer assim, variado. Nós temos o público em geral, que são desde pessoas que estão atrás de benefícios de INSS, como também aquelas pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais sobre a vida, sobre as estratégias para ter sucesso, como também os nossos colegas advogados. Sim. Então, assim, como que de fato você pode extrair da IA o potencial gigantesco que ela tem? É só realmente dar algumas palavras básicas ou você realmente precisa treinar? Como é que se usa a IA na prática? Então, vamos lá partir da ideia base do que é um IA, né? A IA nada mais é do que um software que trabalha com padrões. Ele mistura padrões e probabilidades e lhe dá a resposta que você precisa de acordo com o que ela sabe. Uhum, Então, toda IA, toda LLM, que a gente chama, modelo de IA, ele trabalha com uma certa base de conhecimentos. uhum, Então, diante dessa base de conhecimentos, é que ela começa a extrair as palavras, né, por probabilidade daquilo que você pergunta a ela. E isso é perigoso porque ela pode causar o que a gente chama de alucinação quando ela não tem essa base de dados. uhum, Então, como é que a gente começou a criar essa base de dados para que ela possa lhe dar a resposta daquilo que você precisa, né? A gente foi estudar. Eu fui estudar, né? uhum, Eu fui estudar profundamente como é que eu criaria essa base de dados para pegar modelos e que modelos que usassem essa base de dados para responder aquilo que eu precisava. Então, por exemplo, para uma IA hoje, né, um atendente que eu tenho lá, um bot que eu chamo de Carol, para ela atender 500 pessoas, né, ela precisa de uma base de dados para que essa base de dados dê informações suficientes para que ela possa responder a outras pessoas, uhum. certo? Então, não é só você digitar por digitar, perguntar por perguntar, porque geralmente ela pode alucinar se ela não tiver uma base de dados bem construída, Uhum. entendeu? Então, vamos lá, você primeiro alimenta ela, você Sim. usa o ChatGPT, por exemplo, ou o Gemini, ou outras ferramentas de inteligência artificial, você alimenta ela. Como é que é esse treinamento? Como é que é o começo, o princípio? Como é que você deve treinar a IA para que ela consiga lhe dar as respostas? Como é que é a construção desse banco de dados, vamos dizer assim? Então, em LLMs mais comerciais, que são essas mais usualmente, né, faladas, que é o GPT, você cria agentes. Nesses agentes, você insere prompts que são comandos ou são habilidades que esses agentes devem ter para responder cada pessoa. Uhum, Então, no GPT, que é o mais comum que as pessoas usam, você dentro do GPT você cria um agente e aí você cria um agente especializado em um assunto, em uma demanda. uhum, E você faz isso através de um prompt. Você programa esse prompt, né, faz constrói as habilidades de persona, quem ele é, o que é que ele faz, quais são as técnicas que ele usa, quais são as restrições, o que ele pode, o que ele não pode falar. uhum, E aí você constrói essa base e é como se fosse um manual. Você redige esse manual e você coloca dentro de um agente para que esse agente possa responder às demandas que você, né, necessita. uhum, Em casos mais complexos um pouco, a gente começa a montar banco de dados com informações de terceiros. Então, veja, se você tem 1000 processos, por exemplo, você não tem como colocar informações, aliás, de 1000 processos dentro de um prompt, dentro de um agente. Aí você precisa criar pontes. uhum, Essas pontes hoje, a gente tem algumas formas de fazer essas pontes. A gente usa o REG, a gente usa o MCP, que são pontes que esse agente
quando ele não sabe da resposta, ao invés de ele alucinar, porque o agente, quando ele não sabe da resposta, ele é trabalhado para ir na internet e buscar uma resposta genérica. E aí ele devolve a você uma resposta genérica. Para evitar que isso aconteça, é que a gente cria as regras, cria o MCP para que ele consulte em um banco de dados a informação, né, suficiente para dar resposta. É muita coisa, viu? Nós falamos aqui sobre LLM, nós falamos aqui sobre agentes, nós falamos aqui sobre eh, eh, É, pontes, né? Que sim, você deu nome a algumas delas aí. Então, a inteligência artificial não é tão simples quanto parece. Porque assim, se a gente disser, olha, eu vou fazer aqui uma pesquisa no ChatGPT sobre como criar uma imagem do Samuel na praia, enfim, surfando na praia. sim, Até para criar uma imagem você precisa saber muito bem como se cria o prompt, né? exato. Que são palavras que você vai dizer para o ChatGPT. Mas, assim, o que que é realmente um prompt perfeito? O que que é prompt, para ficar mais claro ainda para quem Sim, nos assiste, o que que é prompt e como deve ser montado esse prompt, né? Porque você disse aí que para criar um agente, você precisa de um banco de informações. isso. Exato. Você alimenta primeiro a IA e ela vai nessas informações que você deu a ela Sim. e traz as respostas com base nessas informações. Uhum. Mas digamos que um médico ou o cara que lava carro, o dono do lava-jato, ou o dono do mercadinho, ele quer usar a IA, ele quer começar a usar a IA. Como é que ele deve começar a usar? Através do prompt, e se é através do prompt, o que que é prompt e como deve ser esse prompt? Sim, vamos lá. Existem 2 diferenças básicas, que a gente vai falar um pouco aqui, do que a IA ela pode fazer, né. Até 2025, final de 2025, a IA ela era muito ligada à informação. Ela buscava na internet uma informação genérica e lhe dava aquela informação, que é o que todo mundo costuma hoje perguntar ao GPT. Uhum, 2026, né, e depois de março de 2026, a gente teve o boom aí das inteligências artificiais que programam, que elas começam a executar tarefas, elas não são só informação, uhum, né, então são agentes autônomos que executam tarefas. Mas ainda voltando para a informação, esse prompt, ele é basicamente tudo aquilo que envolve a habilidade de fazer algo. Vamos dar um exemplo. Você deu o exemplo agora de que você quer uma foto do Samuel na praia. uhum, Mas a IA, você primeiro precisa entender que ela é construída com base em informações genéricas. uhum, Ela não sabe quem é o Samuel, uhum, ela não sabe onde é a praia. uhum, Então, quanto mais detalhado for a sua informação para ela, ela vai se especializar a puxar essas informações e construir dentro da inteligência dela informações que são características daquelas que você colocou. uhum, Então, eu não quero uma imagem do Samuel na praia. Eu quero uma imagem do Samuel de tantos anos, de uhum, estatura tal, uhum, na praia, geralmente nordeste, com o sol assim, com a areia tal. uhum. Então, se você der a ela a possibilidade dela enxergar aquilo que você imagina, ela vai lhe dar uma resposta com muito maior qualidade. E essas informações que você manda para ela é o que a gente chama de prompt. Exatamente, exatamente, não expliquei, mas Uhum, essas informações, esse conjunto de informações, né, que a gente insere dentro de um agente, uhum, é o prompt. Mas existem alguns algumas diferenças de prompt também. uhum, Existe o prompt de persona, por exemplo. Se você cria um agente e você coloca um prompt de persona, você vai sempre dizer que, eh, esse agente se chama tal, ele é atendente aqui no SR-ADV, uhum, ele é responsável por sempre receber pessoas, ele é responsável por ser comunicativo. Então esse é um prompt de persona. uhum, E aí você vai desenvolver o prompt de habilidades. Prompt de habilidades é que você vai dizer a esse agente, sempre que chega a um cliente, diga oi, diga boa tarde, fale uhum, sobre a cidade. Então esse também é um prompt de habilidades, diferente de um prompt de geração de imagem. uhum. Mas prompt, de uma forma geral, é todo um conjunto de informações que você lança esperando alguma resposta, né, baseado naquelas informações que você colocou. Muito bem, então o segredo para que você extraia da IA a maior capacidade dela possível é você detalhar o prompt. Exato. Quanto mais informações você der,
melhor vai ser para melhor vai ela ser te a dar qualidade. um resultado mais satisfatório. Exato. Rômulo, qualquer pessoa pode usar IA? Pode. Qualquer Qualquer pessoa pessoa pode usar IA. tem capacidade para usar IA? Tem capacidade para usar IA. O Aí, Mateuzinho seu, que tem quantos anos? 5 anos, 5 anos ele tem capacidade para ele usar IA. tem capacidade sim para usar IA. Mas a gente não pode misturar a capacidade de usar IA com o resultado de usar IA, né? São duas coisas diferentes. Uhum, Então, quando eu digo que todo mundo pode usar IA, é porque a IA hoje ela é muito democrática. uhum, Ela chega às pessoas com muita facilidade. O acesso à ferramenta ele é muito democrático. uhum, Porém, o resultado de usar IA é que ele varia muito, né? uhum, Há 30 anos as pessoas usam o Excel. uhum, E embora há 30 anos usem o Excel, você tem resultados totalmente diferentes. Então, não é porque você tem a ferramenta que você vai ter os resultados maravilhosos, uhum, né? Se você tem uma ferramenta dentro de um processo bem feito, o processo vai se tornar espetacular. uhum, Se você tem uma ferramenta dentro do caos, você vai maximizar o caos. uhum. Então, ela é uma ferramenta uma ferramenta catalisadora de resultados e Uhum. não uma ferramenta que vai fazer mágica para você. Você disse aí que vai ser um separador, um divisor de águas entre quem usa e quem não usa a IA. Quem não usa vai ficar para trás, Certamente, certamente. certamente. Por que que isso pode acontecer? Já que ela não substitui o ser humano, por que que quem não usa você acredita que vai ficar para trás e vai perder mercado? O mercado ele é feito de concorrência, Uhum, né? Então, tomando isso como base, as pessoas que usam o IA e usam bem, né, elas conseguem se destacar e elas conseguem ter maior eficiência nos seus processos. Então, o resultado disso vai ser no resultado dos seus clientes. Então, o cliente começa a observar, por exemplo, se ele vai em dois advogados da mesma cidade. hum, Nesses dois advogados, eles trabalham com os mesmos casos, por exemplo, né, de previdenciário, um exemplo. uhum, Mas se em um deles o cliente tem uma resposta mais rápida, uma resposta assertiva, sempre disponível, ele consegue transmitir muito maior segurança, ele consegue dar respostas mais céleres para ele, o outro concorrente dele provavelmente irá ser engolido, né, pelo o outro concorrente que usa IA. uhum, Então, a capacidade de ter eficácia no processo é o que faz separar quem usa e quem não usa IA. uhum. Então, no fim das contas, quem usa a IA e quem souber usar da melhor forma, ele vai ter ganho de tempo. Ele vai ter maior agilidade em suas tarefas. Exatamente, Resumo da ópera, vamos dizer assim. exatamente, Quem não usa a IA vai demorar mais tempo para fazer a mesma atividade que outra pessoa faz, só que com a IA. exatamente. Se você Aí, coloca um IA num atendimento, por exemplo, que é a porta de entrada de qualquer negócio, se uma IA consegue atender após as 6 da noite uhum, e atende 10, 15, 20 clientes após as 6 da noite, o cliente que usa, o escritório que usa IA, ele vai atender os clientes após as 6 da noite até as 8 da manhã. uhum, Nesse intervalo de tempo aí, ele atende 10, 20, 30 clientes, ou, né, conforme a demanda. E esses clientes não vão procurar outro escritório quando amanhecer o próximo dia, para que só quando amanhecer e tirar suas dúvidas e começar o seu relacionamento. Então, isso, no final das contas, traz resultado, né? IA não é só uma coisinha bonita. IA ela tem que trazer resultado, que é o negócio que é o objetivo de qualquer negócio. uhum, Então, se não trouxer resultado, não faz sentido. Então, as empresas que usam IA e são mais eficientes é porque elas vão ter maior resultado. uhum. Rômulo, você falou aí sobre eficiência. Acabou de falar sobre eficiência. As empresas que usam a IA, que traz resultados, elas serão mais eficientes. Mas vamos lá. E você falou também sobre atendimento. Mas eu vejo que há uma dificuldade ainda de colocar uma IA para fazer atendimentos no WhatsApp, por exemplo, por muita gente. Muitas empresas, inclusive, têm dificuldade de aplicar a IA dentro do seu negócio para atender clientes no WhatsApp. Por que que isso acontece? Por que que a gente encontra empresas
que acertaram com a IA, usam a IA e dão certo, e tem outras que não dão certo, não dá certo. Ou a IA não entende o que o cliente está dizendo, ou o cliente não entende a IA. Como é que resolve isso? Como é que resolve? Por que que algumas empresas fazem bem e dão certo e outras não conseguem fazer a IA atender bem lá no WhatsApp? Vamos lá. Hoje o mercado de IA, ele também é muito competitivo para quem vende IA. Uhum, E por ele ser muito competitivo, existem muitas pessoas que fazem softwares de atendimento de forma generalizada e querem ganhar no volume, uhum, certo? Então, quanto mais contratos tiverem, melhor vai ser para eles. uhum, E acaba por banalizar a questão do atendimento por IA. Porque se você tem 200 negócios diferentes, o atendimento para esses 200 negócios deve ser também diferente. Você não pode desenvolver um chatbot para 200 negócios diferentes, porque eles vão ter o atendimento diferente. E aí uhum, se você desenvolve um software que atende a pizzaria e atende o escritório de advocacia, em algum momento, se você não refinar ele, se você não projetar ele da melhor forma, em algum momento ele vai falhar, uhum, né. Então, software de IA aplicado a negócio como a gente faz, no caso, a gente estuda um negócio e a gente faz uma aplicação direta a esse negócio, a gente desenvolve o agente do zero. uhum, Então, não faz sentido você desenvolver o mesmo software, o mesmo agente de atendimento para uma pizzaria e uma clínica. Ele uhum, não vai fazer o mesmo serviço, porque as bases são diferentes. uhum. As bases de conhecimento, como a gente falou lá atrás, são diferentes. E dentro do mesmo setor, eu posso, por exemplo, criar um agente de IA para o SRADB e ele ser usado também em outro escritório de advocacia, o mesmo agente? Pode. O que vai diferenciar é a base de conhecimento, Uhum. porque essas pontes que a gente faz entre um agente e a base de conhecimento, a estrutura é a mesma, Uhum. mas as bases de conhecimento são um pouco diferentes. Aliás, são Aonde a IA diferentes. vai buscar informação. Exatamente, as informações são diferentes. Aham. O prompt que eu vou fazer para um agente seu, que ele vai entender que o seu escritório é na cidade X, que o seu escritório tem há tantos anos, e o seu escritório tem uma cultura diferente do escritório Y. Uhum. Então, a base de conhecimento desse agente vai ser diferente, Uhum. que é totalmente diferente de uma clínica aqui para o seu escritório, próximo ao escritório, que ele também tem uma base diferente, tem uma habilidade diferente. Mas aí nesse caso, o mesmo agente é o mesmo agente que você vai treinar para que agora pegue outras bases, outras informações? Você vai mudar os parâmetros desse agente, né. Cria outro agente ou é o mesmo? É o mesmo agente, só que criado com outros Com parâmetros. outros parâmetros? Exatamente, com outras informações e outra base de conhecimento também. Uhum. E é importante dizer que essas bases de conhecimentos, elas são um pouco complexas. Uhum. Então, se você pega um banco de dados com funções, por exemplo, que a IA ela vai entender a hora certa de disparar uma imagem, de disparar um vídeo, de disparar um comentário, elas são complexas dependendo de cada ambiente que ela vai atender. Uhum. Então, por isso que eu digo que é muito banal você dizer que o atendimento por chatbot é ruim. Ele é ruim se for um chatbot feito para todo mundo. Uhum. Mas se você fizer ele, como a gente faz para o escritório de contabilidade, que é um projeto que Uhum. a gente tem, fizer ele separado e ele determinado a atender, né, com os parâmetros seus, ele sim vai atender melhor ou igual a um humano. Certo. Rômulo, você falou aí em banalização da IA. O que é realmente o recado a ser dado? O que é banalização da IA? Banalizar a IA, eu acredito que é você ter uma ideia chave do que a IA, do que é feito por IA. Vamos dizer que você tem um atendimento, vamos falar sobre atendimento, que foi o que a gente falou. E você, logo cedo que você começa o seu atendimento, você já percebe que é uma IA que está falando. E Hum. aí você já fica descrente da empresa, né? E Uhum. você já costuma não passar mais aquela confiança no Uhum. atendimento, né? Uhum. E às vezes você nem segue com o atendimento. Então, se você pegar esse modelo De robô, de de robô, atendimento. exatamente. Se você pegar esse modelo, essa estrutura de IA,
o que eu digo que é banal é isso, você pegar esses modelos que não são aplicados da forma correta em empresas e você usar elas de uma forma só para ter faturamento, né? Uhum, Você vender sem qualidade. uhum, E aí você acaba banalizando a IA porque você tende a mostrar que a IA não tem qualidade, uhum. que ela apresenta um atendimento ruim porque ela foi usada em setores diferentes. Aham. Mas vamos lá, Romulo. Hoje, muita gente fala sobre IA na internet. É muita gente. Na verdade, se eu abrir aqui meu Instagram, de 10 posts que eu for olhar, 9, 8 ali falam sobre inteligência artificial. E voltando para advogados, aí é que esse número aumenta, porque é muita gente falando sobre IA no direito. Mas aí vamos lá. Como é que se pode dizer que a IA está sendo banalizada dentro desse mundo jurídico, vamos dizer assim? Eu vejo que muitos advogados falam sobre isso, sobre IA, e aí eles tentam colocar uma inteligência artificial no seu WhatsApp, como você está dizendo, a partir de uma criação muito simples. Sim. Cria um agente muito simples, coloca para atender, o agente é ruim, não atende bem, é pior do que um humano, né? Então, eu acredito sim, realmente, que existe uma banalização, porque tem gente que acha que simplesmente indo lá para o chat GPT ou para outras ferramentas conseguem criar um agente perfeito. Mas isso exige uma habilidade, exige ali um tempo para você treinar esse agente, para você se dedicar à construção desse agente. Sim. Então, eu acredito sim que existe uma banalização da IA, especialmente porque tem muitas pessoas aí que não estudaram, não aprofundaram o estudo da IA, e aí criam qualquer Sim. coisa com IA, e aí pronto, eu consegui criar, então eu sou um especialista em IA É, agora. Se eu exatamente, conseguir criar uma página na internet, eu consigo criar um robô também para atender no WhatsApp, exatamente. né? Mas aí vamos lá, qual é o segredo, vamos dizer assim, ou qual é a orientação que você pode dar para quem está sendo bombardeado por conteúdos como este? Olha, crie o seu agente de IA, crie o seu site, crie a sua página lá na internet com inteligência artificial. Qual é o recado que você pode dar para essa pessoa que está Sim. ouvindo isso daí todo dia na internet? Então vamos lá. Voltando só um pouquinho, né, ainda com relação aos processos ruins, ao atendimento ruim, Uhum, e por isso que é banalizado, é importante a gente entender que a IA ela é uma catalisadora, ela transforma processos de uma forma mais rápida. uhum, Mas se você tem um processo ruim, o seu processo ele vai ficar pior mais rápido. uhum. Se você tem um processo Se o bom, processo é ruim, o processo interno é ruim, vai ser é ruim em qualquer vai ser lugar. ruim em qualquer lugar, e aí ela não Uhum, vai fazer mágica no seu negócio, ela aham, vai melhorar o seu processo de forma a torná-lo mais rápido, uhum, né. Então, parte da banalização que eu digo é isso, você dizer: "Não, a IA não presta, e a inteligência artificial não presta", mas às vezes é o seu processo que não presta, uhum, às vezes é o seu processo que é ruim, né, e se você tem um processo bom, a IA vai transformar isso. E com relação a o que é que as pessoas podem medir, vamos dizer assim, do que é bom ou do que não é o resultado. Toda empresa, ela se baseia em resultado. Se está dando resultado, é porque é bom. Se não dá uhum, resultado, é ruim, né. uhum, No final das contas, como dizia meu pai, no frigir dos ovos é o resultado. uhum, Então, você pode medir a qualidade de uma IA, a qualidade de quem faz. Como é que eu posso saber se isso é bom para o meu negócio, se isso não é bom para o meu negócio? É sabendo se dá resultado ou não. Se você tem uma tarefa no seu negócio que leva 3, 4 dias para ser feito e um IA faz em 20 minutos e trouxe eficiência, é bom. Se você colocou um IA dentro do seu negócio e ao invés de uma pessoa estava trazendo 2, 3 clientes por dia e uma IA está espantando 2, 3 clientes, é ruim. uhum, Não é porque você colocou IA dentro do seu negócio que vai ser um negócio transformador. uhum, Então entenda o seu processo, o profissional que você contratar para fazer IA dentro do seu negócio, ele precisa lhe dar resultado, uhum, né? Principalmente em IA aplicada a negócio, ele uhum, precisa dar resultado. uhum. Se não der resultado, a Tira, ideia a ideia é procurar tira. um que dê resultado. Rômulo, mas vamos lá, você tocou num assunto aí muito importante, eu achei super interessante, que foi a existência de processos internos.
Sim, né? Até dei uma olhada aqui para o nosso amigo Alisson, porque realmente é um assunto importante. sim, Tem gente que acha que, como nós falamos aqui, simplesmente dando um comando para IA, para o ChatGPT, para o Gemini, olha, cria um agente de inteligência artificial para trabalhar dentro do meu WhatsApp e aí vai explodir o negócio e vai ser fantástico. Só que falta realmente procedimentos internos, sim, né? Tem muitos colegas nossos que não têm nada documentado. Como é que faz um atendimento ao cliente? Como é que deve ser o padrão desse atendimento? Como é que é a produção do processo? Quais são os requisitos para que o processo possa ser realmente construído e protocolado na justiça ou no INSS, por exemplo, como é o caso do SRADV? Então, assim, tem muita gente aí que está usando a IA e não tem os mesmos resultados satisfatórios de grandes negócios, porque não tem processos internos muito bem elaborados. E aí precisa primeiro, é a primeira dica, né? sim. Precisa primeiro ter bons processos internos. E Exatamente. isto vale para qualquer negócio, ainda que seja um negócio pequeno, Sim, né? com Então, um certeza. negócio que seja, por exemplo, uma mulher que vende roupa no quintal de casa ou na garagem da sua casa, precisa ter um processo interno muito bem construído. Sim, Poxa, com não certeza. precisa, nem que seja de um papel e caneta, anotar como é o processo de vendas, desde o início até a conclusão da venda, o recebimento do valor, enfim, deve ter tudo isso anotado, porque a partir disso a KIA vai conseguir trazer melhores Exatamente, respostas. exatamente. Se fosse tão simples assim, Aham, obter grandes resultados com IA, todo mundo entrava no ChatGPT e ficava rico, né, de aham. noite, mas não é assim, tem que ter um processo. Tem gente que tá Então, ficando pobre, será? talvez a IA num processo ruim, ele machuque mais rápido. Machuca mais É, rápido. É. mas veja, ter processos bem feitos dentro de uma empresa, ela deve anteceder a IA. A IA ela serve para melhorar processos, mas os processos que já existem, Uhum, né? Ela deve melhorar a performance no atendimento, por exemplo, mas em processos que já existem. uhum, Se um processo seu que ele é ruim, ela pode tentar melhorar, uhum, ela pode tentar melhorar. Mas eu costumo dizer que IA faz o papel de IA, o humano faz o papel de humano. O papel do humano é pensar, o papel do humano é decidir, é gerar estratégia, é tomar decisões. E esses papéis não são papéis da IA. A IA não aham. é feita para tomar decisões, para Quem vai pensar tomar a estratégia. decisão é o ser É o humano. ser humano, Uhum, exatamente. E por isso também que vai uma resposta para quem é advogado, que a IA ela não substitui o advogado. Ela não vai substituir o advogado. Até uhum, porque existe uma responsabilidade civil perante o processo, né? uhum, uhum, Mas ainda assim, o advogado o objetivo dele é pensar estrategicamente a forma de defender o direito da melhor forma, né, possível, uhum, que ele saia vitorioso, né, defendendo o seu direito, uhum, defendendo aquele direito. E aí ela não é programada para isso. Ela é programada para ler 5.000 páginas em 10 segundos, lhe dar um resumo e automatizar o seu processo, mas em tomar, em fazer processos aliás, em executar tarefas que são feitas por humano. uhum. Isso ela Não vai não deve substituir. ser feito, não Não deve. deve ser feito. Uhum. Rômulo, você disse aí que realmente tem coisas que são exclusivas do ser humano, né? E vale aqui um conteúdo que eu estou lendo, eu estou estudando também sobre isso. A gente Sim, precisa estudar claro. alguma coisa, porque senão a gente comete erros Sim, gravíssimos e que às sim. vezes pode até nos levar à falência, né? Pode quebrar o negócio porque usa de É maneira importante errada. entender. E eu estou lendo um livro que fala exatamente sobre a advocacia na era da inteligência artificial. O livro ele é escrito por vários advogados que usaram a inteligência artificial dentro do escritório. E um deles diz o seguinte, ó, a IA não escreve por conta própria, ela escreve com orientação. Não decide, mas ilumina caminhos. Nem assume a estratégia, mas oferece insumos para que ela seja mais bem formulada. Ou seja, tem muita gente querendo transferir tarefas que são humanas para a inteligência artificial e que talvez por isso tenha tido resultados negativos e até se decepcionado com a IA. Exatamente. Tá? E isso passa muito pelo campo da responsabilidade. Imagine, por exemplo, muita gente fala hoje por que que a IA não pilota um avião, por Uhum, exemplo.
Se algo der errado em um avião, alguém tem que assumir a responsabilidade. Uhum, E a responsabilidade ela é inerente ao ser humano, uhum, nenhum modelo de LLM pode assumir a responsabilidade de 200, 300 vidas. uhum. Então, eu acho que o que você falou, ele passa no campo da responsabilidade, Uhum. né, Com certeza. do advogado, por exemplo. Uhum. É, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, ó, quando você delega tarefas, você está delegando a tarefa em si, mas a responsabilidade continua sendo sua. Sim, Portanto, não dá para você também delegar responsabilidade. Afinal de contas, quando um cliente procura um advogado para que ele faça o processo, que ele o acompanhe naquele procedimento ali, a contratação foi daquele profissional ou sim, daquele escritório. Né? exatamente, A delegação de tarefas podem ocorrer, mas quem é o responsável é o advogado que contratou ou que foi contratado. Né? exatamente. Então, a responsabilidade, sim, é o norte para que a gente possa também entender que a IA ela é muito mais serva do que senhor. Sim, Né? sim, Ela vai servir a você se você der os comandos para ela, você vai dar sim, as ordens para ela, vai dar os prompts corretos. Né? exatamente. Romulo, você falou aí diversas vezes em LLM. E aí, o que que é de fato LLM para que nossos seguidores possam compreender? LLM são modelos de inteligência artificial. Hoje você tem centenas, milhares de modelos de inteligência artificial, cada um com a sua especificidade melhor. Uhum, Então você tem bons modelos de imagem, bons modelos de contexto, bons modelos de pesquisa. E para esses modelos tem os nomes, Gemini, GPT, Claude, enfim, você tem então, um o Gemini é um Perplexity, LLM. o O Gemini, ChatGPT, um exatamente, o LLM. LLM que tem outros modelos. Uhum, Você tem um GPT 5.5, 5.4, 4.1, você tem um Gemini 3.1, você tem outros variações e modelos de LLM. uhum. Rômulo, você falou aí em processos internos, voltando um pouquinho ao nosso assunto, mas aí ela não seria capaz de gerar bons processos internos? Ela lhe ajuda a pensar, ela lhe ajuda a pensar, mas ela não define processos internos só, porque isso também parte do teste. Uhum, Né? Se você é empresário e você conseguiu montar o seu negócio de uma forma robusta e de uma forma que deu certo, você em um período você testou isso, você uhum, colocou na prática e testou. uhum, Então, por mais que ela desenhe alguns processos para você, mas você precisa pegar essa ideia, colocar em prática, testar para ter os resultados. Ela não uhum. vai fazer isso só. É, é muito bom que o empresário ou o advogado na advocacia, que tem o escritório, ele use a IA a partir do que já tem construído. Isso. Né? Por exemplo, quais são as estratégias que a gente usa aqui no STRADB? Tudo isso é documentado. Nós aqui no STRADB temos tudo documentado, os manuais, os procedimentos internos, e que estão sempre sendo editados, porque Uhum. as coisas vão mudando, o perfil do cliente vai mudando, as exigências do cliente vão mudando também, então tudo vai se transformando. Então por Sim. isso que a gente coloca lá muitas vezes em arquivo editável, porque as transformações vão ocorrendo e nós vamos transformando junto. Sim. E aí é muito melhor você dar para a IA o que você já tem construído. Por exemplo, que eu tenho como valor do escritório, por exemplo, o atendimento humanizado. O que é o atendimento humanizado? Eu preciso dizer para a IA o que é o atendimento humanizado dentro do escritório. É você olhar no olho do cliente, é pegar na mão do cliente, é você atender com um sorriso no rosto. Ou seja, são características próprias do negócio. Sim. Né? Então, a IA ela pode não compreender isso de forma clara se você não trouxer de forma detalhada. Né? Então, Exatamente. assim, é muito melhor construir a partir de um processo interno que já foi construído, já foi testado, já foi Sim, muitas vezes ali vítima de erros, né? sim, Errou, corrigiu, errou de novo, recorrigiu, até que a IA possa ajudar a melhorar até. sim. E eu gosto de dizer nas empresas que eu atendo, se aquela demanda, se aquela função, aquela tarefa, ela é executada por um humano, e se o que a gente chama de feeling do humano, se Uhum, o sentimento do humano consegue transparecer entre funcionário e cliente, não tire isso do humano, porque isso faz diferença no seu resultado, uhum, né? E por mais que a gente consiga desenvolver qualquer coisa que um ser humano faria num computador, na frente de um computador, absolutamente qualquer coisa, mas se o sentimento de quem está atendendo, ele gera resultado no seu cliente,
Então eu acho que isso, por enquanto, pelo menos Uhum, por enquanto, não deve ser tirado. Isso uhum. dá resultado. E isso é papel do ser humano, não é papel da IA. Rômulo, tem um limite, portanto, então, para que a gente possa fazer tudo por IA. Tem um limite? O limite eu acho que passa pelo sentimento e pelo resultado. O limite do que é possível ser feito usando computadores hoje são limites, basicamente governamentais e jurídicos, Uhum, mas não há mais limites entre o que é possível fazer. uhum, Eu acho que essa barreira ela já foi quebrada. Até antes de aliás, essa semana, um dos chefes da Google falou sobre que se fala muito no nosso mundo de uhum, IA, sobre singularidade, que é a IA conseguir fazer tudo que um ser humano faz e melhor, uhum, né, resumindo, a singularidade. Então, eu acho que trazer isso para dentro das empresas é um pouco perigoso, mas que no âmbito das funções já é possível fazer. A uhum. singularidade, vamos dizer assim, ela já é possível dentro do âmbito das funções. Tem algumas funções, algumas tarefas que a IA pode fazer e fazer melhor do que o ser humano. Praticamente, né, no âmbito das tarefas repetidas, todas, Uhum, mas aquelas tarefas que são responsabilidade, não é responsabilidade, mas que são, funções do ser humano, como aqui na sua porta atender um idoso, pegar uhum, na mão do idoso, uhum. colocar, né, oferecer um café, tratar o atendimento de forma humanizada, eu acho que a IA não Não vai consegue conseguir. fazer isso ainda. Então, de certa forma, embora possa parecer paradoxal, a IA tem um limite. Tem um limite Tem um limite. físico, né, tem um limite físico. Muito bem. A IA não vai conseguir fazer um churrasco. Não vai, não vai conseguir, né? Tem um limite físico, É, eu é. estou perguntando isso porque realmente a gente está sendo muito bombardeado nas redes sociais, especialmente, até mesmo nas mídias informativas, né, nos Sim, jornais. É muito falado sobre inteligência artificial, como que ela fosse assim uma lâmpada mágica. Você limpa um pouquinho, ela vai trazer para você todas as soluções na sua vida. E na verdade não é assim, isso. né? E eu estou perguntando, falando isso, por quê? Porque eu senti na pele isso daí. Eu senti na pele. Eu consegui estruturar aqui a minha agenda de maneira muito inteligente, né? Vamos dizer assim, eu tenho uma agenda inteligente. Eu faço algumas tarefas que são repetitivas de segunda a quinta pela manhã. Na sexta-feira eu faço outras atividades. Durante a semana, de segunda a quinta, à tarde, eu tenho outras atividades. Então, eu já consegui fazer uma agenda inteligente. E com base nessa agenda, eu incluí ali um horário do dia para eu me dedicar à inteligência artificial na prática. Eu fui fazer o teste. Espera aí, se é tão fácil assim, vamos ver o que que eu consigo fazer com inteligência artificial. E aí eu comecei fazendo, por exemplo, a partir de uma demanda interna no SRADV. O que que aconteceu? Nós tínhamos ali um formulário de captação de clientes. O formulário era respondido pelo cliente, caía dentro da nossa base de dados, dentro do nosso sistema de gerenciamento do Uhum, processo, o sistema que funciona uhum. online, e aí, através da internet, e aí você, dentro do sistema, disparava tarefas automáticas para alguns colaboradores. Então, formulário, sistema, tarefa automática para o colaborador. E o colaborador, por exemplo, entrava em contato com o cliente para solicitar informações e documentos. Um belo dia, esse trajeto quebrou, deixou de funcionar. E aí nós fomos atrás do rapaz que tinha feito essa automação, e aí o cara colocou várias dificuldades, ou por agenda, ou por algum outro motivo, e não conseguiu fazer. E eu estava com dificuldade de encontrar outra pessoa que fizesse isso, resgatasse esse caminho aqui, esse Uhum. processo que nós tínhamos. E aí nós encontramos dificuldade. Eu quer saber de uma coisa? Já que a minha agenda é inteligente, eu vou colocar aqui pelo menos uma hora do dia para fazer isso. Consegui, né? Eu consegui, fui estudar e tal, e consegui restabelecer esse caminho aqui do processo. O formulário voltou a funcionar, caiu dentro do sistema, foram disparadas as tarefas, enfim, consegui restabelecer. E aí aquilo me deu um gás para aprender ainda mais sobre a Uhum. inteligência artificial. E aí eu fui estudando e me praticando, colocando, pesquisando e dando os comandos, aí a dava uma resposta, não era do jeito que eu queria, eu mandava de volta. Chegou o momento que eu entendi o seguinte, rapaz, realmente, a IA ela nos ajuda muito.
ela realmente contribui bastante para o desenvolvimento de qualquer tarefa e de qualquer negócio. Mas eu acho que ela exige muito. Não é que ela vai ter um limite de fazer aquilo que você manda, mas exige muito de quem manda a informação para a IA. Então, o que que eu consegui fazer? Eu consegui fazer o restabelecimento deste processo, eu consegui iniciar o panorama, um painel de um software que a gente vai implantar no SRADV, consegui ali desenvolver alguma coisa, mas estava consumindo tempo demais da minha parte. Ou seja, a minha agenda que é culturalmente inteligente, vamos dizer assim, dentro do nosso escritório, todo mundo já sabe quais são mais ou menos meus dias ali, como são preenchidos. Eu já estava Estava extrapolando, comprometida já já. estava comprometida por conta da minha dedicação à IA. E aí foi onde eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu me envolvia 100% na IA, porque a gente vai tendo ideias, vai dando informações para a IA, vai pegando o resultado da IA, devolve novas perguntas, e a gente envolve demais com a IA, Isso. né? Que envolve demais. E aí isso toma muito tempo. E não fica 100%, não fica do jeito que a gente gostaria que ficasse. Sim. Porque a gente não consegue trazer para a IA aquilo que a gente imagina. A gente imagina, mas na hora de escrever não consegue passar tudo, ou então porque cansa de passar tudo para a IA. Por muito tempo, né? Toma muito tempo. O resumo da ópera tomava muito meu tempo. E aí eu decidi procurar um profissional que me ajudasse na construção de tudo isso que eu havia idealizado. E aí eu estou falando dessa história por quê? Porque tem muita gente sendo bombardeado por esse conteúdo de IA, Uhum. achando que é simples, e começa a se dedicar a fazer isso. Aí o que que acontece? Eu vou dar um exemplo prático de um advogado. O advogado tem inúmeros processos em cima de sua mesa para serem analisados, para serem produzidos, para serem protocolados na justiça, por exemplo. E aí ele acha, por conta de tanta informação na internet, de que a IA vai ajudar a vida dele, que aí ele para de fazer esses processos, inúmeros processos em sua mesa, para de dar conta ou de dar atenção àqueles processos e começa a se dedicar a IA. Uhum. Pensando ele o seguinte, rapaz, se eu me dedicar aqui 3 horas por dia na IA ou 1 hora por dia à IA, eu vou ganhar muito tempo depois na produção desse processo em si. Só que enquanto ele se dedica na construção da IA ou do agente que ele quer, Uhum. os processos estão parados. Parados. E processo parado é dinheiro parado E resultado zero. e resultado zero. Né? Então, o que que eu percebi? Ele se dedica muito à IA, porque não vem o resultado como era o esperado, Sim. e os processos estão parados. E aí o cliente bate na porta, cadê meu processo? Já foi dada entrada, como é que está o andamento do processo? O processo na mesa dele já há um mês, 40 dias, 60 dias. Então, ou seja, processos que já estão na urgência, deixaram de ser prioridade para que ele se dedicasse a IA. E os Exatamente. processos ficaram parados, que é a fonte da receita dele. Então, Rômulo, eu queria dizer com essa história toda que eu estou contando aqui, é que existe sim um trabalho muito mais amplo que a exige que haja um trabalho amplo, né? Ou seja, a IA exige muito para que você tenha os melhores resultados dela. Sim, E aí exatamente. é um momento chave para você tomar a decisão de contratar um profissional ou você parar de ir atrás de IA, porque não é tão simples assim, É, né? parar de ir atrás de eu não aconselharia, Não né? Porque aconselharia, né? o seu concorrente ele vai atrás. Tá atrás. Exato. Só que existem alguns perigos de você não contratar um profissional, assim como um profissional de advocacia, um bom advogado, assim como outros profissionais de outra área. Uhum. Um profissional quando você não contrata e você se expõe ao risco, você se expõe a vários riscos, não Uhum. só o de tempo, de tomar o seu tempo e ter produtividade zero, mas você se expõe aos riscos de segurança, você se expõe aos riscos de vulnerabilidade dos seus dados e outros vários dados, né, que são do seu negócio, que são de outras pessoas, que estão ali totalmente vulneráveis porque você não entende do profissionalismo que é necessário para desenvolver, das habilidades necessárias para desenvolver aquele projeto, né? Uhum. Montar um banco de dados bem estruturado, montar um banco de dados seguro para que as informações nessas pontes que a gente falou, elas não se percam, elas não sejam interceptadas, elas não sofram ataques. Então é importante ter a ideia, né, de contratar um bom profissional
para também colocar as suas ideias, né, dos seus processos, para montar elas com IA. Uhum. Rômulo, você acha que, existe um mito em torno da IA? Sim, eu acho Existe que existem qual mitos. seria o maior mito ou os mitos, os maiores? Eu acho que primeiro é pensar que a IA pensa como um humano. Eu acho que seria o primeiro O maior mito. mito. Eu acho que sim, eu acho que todo mundo hoje tem a ideia de joga no GPT e ele vai dar a resposta da sua vida, né. Uhum, uhum, Mas entenda que a IA, ela é um software que trabalha com padrões e trabalha com probabilidades, uhum, abastecido por um banco de dados. Então ela só vai lhe responder aquilo que tem dentro de um banco de dados. uhum, Ela não tem sentimentos, ela não tem, embora hoje elas sejam muito avançadas e considerem, né, até os sentimentos, mas ela dá respostas genéricas e ela não é um ser humano. uhum. Então você entender ela como um ser humano é muito perigoso, porque em algum ou outro momento ela, por dar tantas respostas genéricas, ela vai alucinar. Uhum. Rômulo, qual é o momento ideal então para que, por exemplo, um advogado ou um escritório de advocacia, ele se dedique à IA ou que ele contrata a IA? Ou, melhor dizendo, o que seria mais adequado para esse advogado? Ou ele contrata um profissional para desenvolver aquilo que ele precisa com IA, ou ele mesmo vai atrás de fazer a IA trabalhar para ele. Qual seria a decisão mais acertada, na sua opinião? As duas em tempos diferentes. Eu acho que primeiro ele tem que entender que IA ela faz parte do mercado hoje. Uhum, As empresas que se destacam, elas usam IA e cada vez vão usar mais. Então, se ele não colocar uma ferramenta que traga eficiência para os processos dele, ele vai ser engolido pelo mercado. Essa é a primeira coisa que ele tem que entender. Segundo é que ele tem que aprender. Ele precisa aprender o básico para uhum. que quando um profissional chegue dentro do escritório dele, da empresa dele, ele consiga dialogar sobre isso. Então, se você tira um pouco de tempo ali para estudar um pouco sobre IA, isso é muito importante. E terceiro, contratar profissionais que gerem resultado. Existem as centenas e milhares de profissionais de IA, né, nesse bombardeio de informação, porque a IA, de uma certa forma, ela é encantadora no início, Uhum. mas ela pode lhe trazer um problema depois. Então, o bom profissional é aquele que lhe traz resultados dentro do seu negócio quando aplicado com IA. Uhum. Rômulo, tu já atende várias empresas e empresários e profissionais liberais. Você já encontrou pessoas frustradas com a IA? Dentro dos processos, não. Não? Não. Eu não encontrei ainda ninguém que tenha se arrependido em ter usado IA. Certo. Eu não encontrei ainda. Mas já encontrou pessoas que não tinham processos, que não tinham nada organizado e se frustraram com a IA? Não, eu Também não. encontrei pessoas que não quiseram se organizar. Aham, Aí é aquela história que eu disse que o processo já é ruim. aham. E aí você colocar a IA dentro de um processo ruim é muito ruim, porque ela vai catalisar o que é ruim. Aí é frustrante. Aí é frustrante, e aí a Uhum, pessoa nem quer iniciar, uhum, mas quando inicia e a gente, né, pouca experiência que a gente tem, né, sobre mercado também, junta com isso e a gente vai dialogando e construindo um processo bacana, aí a pessoa se uhum. encanta com o que a IA pode oferecer de eficiência. Muito bem. O Rômulo Correia, ele nos ajuda na melhoria de um sistema interno lá no SRADV. Nós estamos aí implantando um sistema novo, totalmente repaginado, com o que há de mais moderno dentro da tecnologia. E a gente tem conseguido realizar tarefas muito importantes, numa velocidade muito, vamos dizer assim, num espaço de tempo menor. A gente deu ganho de agilidade. Tarefas que nós fazíamos muito mais demoradas, agora estamos fazendo num tempo menor. Então, Romulo, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acredito que o SRADV foi um dos seus primeiros clientes do ramo da advocacia. Acredito, não sei, você vai confirmar aí. Mas qual foi o maior desafio para usar a IA dentro de um escritório de advocacia? Responsabilidade com dados. Eu acho que é
é o mais desafiador, né, a gente construir uma estrutura que seja segura, Uhum, uma estrutura que ela não possa sofrer ataques, ela não possa sofrer, danos e passar para o cliente final, que é o seu cliente, a segurança dos dados dele. uhum, Então, os dados deles precisam estar seguros, uhum, né, e montar isso é um tanto quanto desafiador, uhum. é um tanto quanto É o maior desafiador. desafio. Eu acho que sim, hoje é o maior desafio. Porque imagina, né, um advogado que tem, por exemplo, 100 clientes, 100 CPFs, e aí esses dados vazam. Sim, É um problema para o advogado, para o é escritório, para os clientes, enfim. enorme. Eu já vinha de um projeto que a gente desenvolve, de um escritório de contabilidade que atende Uhum, no país inteiro. uhum, Então, hoje na carteira lá deve ter bilhares de clientes. uhum. Então eu tinha milhares de perfis, né, de clientes e dados para serem resguardados de uma forma segura. E eu já vinha dessa experiência. Então, antes de tudo, eu sempre dizia ao Samuel: "Calma, vamos montar o banco de dados seguro, seguro, segurança em primeiro lugar, segurança. Depois a gente vai Aham. vai desenvolvendo, o restante", né. É É. tanto que hoje as maiores empresas que trabalham com IA e os maiores salários hoje para quem desenvolve IA, são pagos a quem trabalha com segurança específica de IA, Uhum. né. É um tema muito sensível, é um tema que ainda tem Cibersegurança, né. exatamente, tem muita água para rolar aí. Rômulo, qual foi o projeto de IA mais impressionante que você já desenvolveu ou já visualizou? Eu digo em números, né, eu falo por números que foi o meu primeiro projeto, né, que foi uma startup que a gente montou, que nós conseguimos desenvolver um agente de atendimento que hoje ela trabalha no país inteiro, e hoje um agente de atendimento já atendeu nos últimos 2 meses mais de 10.000 pessoas. Então, esse agente de atendimento foi o mais impressionante que eu consegui visualizar, até porque foi o meu primeiro projeto, né. Uhum. E eu fiz ele com dedicação extrema, embora os outros projetos façam com dedicação extrema, mas por ser o meu primeiro projeto, eu acho que foi encantador, né. E o volume, quando começou a atender 100 pessoas por dia, quando começou a 200, 500 pessoas por dia, eu: "Meu Deus do céu, como é que vai ser isso agora?" Uhum. E atendendo no volume, começou a ter que ter estrutura maior, banco de dados maior, né, e foi tomando volume. E aquilo, por ser novo também, foi bem impactante. Muito bem. Rômulo, quais são as profissões que você acha que serão mais impactadas pela IA? Positivamente ou negativamente? Positivamente, negativamente? Eu acho que negativamente as profissões que são, de cunho repetitivo, as profissões que fazem a mesma coisa todos os dias e basicamente em um computador, se não é alguma tarefa física, né, mas tarefas que são, repetitivas em um computador, elas estão praticamente, extintas, Uhum, né, só basta a IA chegar perto uhum, dessas pessoas. E eu acho que positivamente as que têm a capacidade de ter senso crítico. Eu acho que a capacidade de fazer o que o humano faz de melhor. Pensar sobre estratégias, decisões, sobre análise crítica. Eu acho que dessa forma, nesse campo de profissões, eu acredito que a IA ela tem a agregar e não a substituir. muito bem, você deu um spoiler aí bem bacana, você deu uma ideia muito interessante. Você disse aí que tudo que são tarefas repetitivas poderão ser substituídas pela IA. E aí eu tenho um caso prático aqui, um exemplo real dentro do SRADB. Eu falei aqui do formulário. O cliente responde um formuláriozinho online, clica ali e aí responde um formuláriozinho. E aí este formulário cai dentro do sistema e o sistema dispara tarefas automáticas. Só que antes disso acontecer, antes disso ser realidade aqui, como é que era feito? O cliente respondia o formulário, aí eu tinha um profissional para fazer o quê? Captar esse formulário lá do sistema de formulários ou do e-mail e jogar dentro do sistema. Veja bem.
nós tínhamos um profissional, uma pessoa que fazia repetidamente a captura do formulário e colocava dentro do sistema. Já padronizado, né? Padronizado, era só isso. Ele foi contratado só exclusivamente para isso, para captar o formulário e colocar dentro do sistema e marcar os colaboradores para fazer as próximas tarefas. Quando a gente criou essa automação, para que o próprio sistema captasse o formulário, este profissional aqui que fazia apenas isso ficou, vamos dizer assim, Inutilizados, né? inutilizado ou subutilizado, ou seja, perdeu o sentido de tê-lo ali para esta atividade. Até porque depois outro profissional saiu do escritório e aí nós colocamos ele nessa outra função. Mas essa função original dele aqui deixou de existir. Não tem mais um profissional para isto daqui. Então, assim, são tarefas repetitivas que podem ser substituídas nem só pela IA, mas por uma automação, Sim, né? Que aí depois nós precisamos de explicar para os nossos clientes. Existe uma diferença entre inteligência artificial e automações. sim. São coisas bem distintas. Mas, Rômulo, você acha que existe algum erro nos empresários que não usam inteligência artificial? Qual poderia ser o maior erro do empresário que não usa inteligência artificial? Não usar Uhum. pode ser um erro, mas digamos, esqueça essa parte da IA aí. Eu acredito que a capacidade, isso já vem de um bom tempo, desde antes da IA. O principal erro é a falta de capacidade de se reinventar, né? Eu acho que isso é definitivo para julgar a falência ou o crescimento de uma empresa. Se você Uhum, não se renova, isso é determinante, né, para cada empresa. E a IA, ela é um passo de renovação dentro do seu negócio, uhum, né? Por mais que você renove os seus processos, a IA ela vai ajudar na eficiência dos seus processos, mas você tem que ter a capacidade de se reinventar, uhum. né? A maior característica do empresário deve ser a capacidade de se reinventar. De inovação, exatamente. Rômulo, caminhando para o final, aqui já para o fim da nossa conversa, qual seria o conselho mais importante que você poderia dar sobre inteligência artificial? Aprenda a aprender. Eu acho que esse seria um dos principais conselhos. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Aprender a aprender envolve teste, envolve curiosidade, envolve disciplina, envolve uma série de fatores que são determinantes para você conseguir ter eficácia naquilo que você vai fazer, Uhum, né? Então, se você, até com uma capacidade de se reinventar, você precisa aprender o novo, uhum, né? Então, aprender a aprender é um dos principais, uma das principais dicas que eu daria, principalmente para a galera que é mais jovem, que está saindo agora da faculdade, a galera que está sendo mais ainda bombardeado por IA. uhum, Aprenda a aprender e faça o que o ser humano faz de mais profundo, uhum, que é pensar melhor, pensar em estratégia, tratar o olho no olho, né? O cara que pensa em ser advogado, por exemplo, ele não pode perder a característica do olho no olho, da atenção, do mão a mão. Ele não pode perder isso e ele não pode delegar isso a uma IA. uhum. Isso é trágico para a carreira dele se ele estiver pensando só nisso, né? Muito bem. Nós vamos deixar aqui para você um linkzinho aqui na descrição do vídeo, um conteúdo sobre automação e inteligência artificial. Não é isso, Romulo? Vamos dar de brinde para os Exatamente. nossos Vamos ouvintes? deixar bem desmistificado o que é automação, o que é inteligência Isso, artificial, fazer exatamente. um breve resumo do que a gente conversou Isso. Nós aqui. vamos deixar um linkzinho aqui na descrição. Você vai clicar lá, vai pedir algumas informações, mas você vai ter acesso a um conteúdo riquíssimo, te explicando de forma detalhada o que é automação e o que é inteligência artificial. O que pode ser feito através de uma simples automação e o que demandaria o uso de inteligência artificial. Rômulo, eu queria finalizar com você da mesma forma que eu finalizo com os demais convidados. Eu sempre peço para que o convidado deixe dois recados aqui. Um recado para os nossos ouvintes, de um modo geral, para o nosso público, de um modo geral, e um outro recado para os nossos colegas advogados. Certo? Então, se você puder deixar aí um recado para estes dois públicos,
eu gostaria que você usasse esse tempo aí para deixar esses recados. Claro, vamos lá. Para quem já escuta, né, o SRCast há um bom tempo, para quem já acompanha, não deixe de acompanhar. Aqui a gente eu já presenciei, né, outros momentos aqui, já assisti outros episódios e é um conteúdo riquíssimo, é um conteúdo que você não encontra em outros podcasts, de fato você não encontra. Obrigado. E para quem é advogado, o recado que eu daria como não como profissional, né, da advocacia, mas como um profissional, de tecnologia, eu acredito que você precisa ter a capacidade de se reinventar, mas que você não perca a capacidade de ser ser humano também, que você não perca o instinto humano. O instinto humano certamente vai fazer diferença no seu negócio para que você consiga trazer, a cara do seu negócio, né. Hoje os negócios estão tomando uma cara praticamente padrão de IA, e Hum. não é isso que os negócios devem fazer, né. Então busque ser, busque ser você mesmo, busque tratar o que o humano deve fazer de uma forma mais profunda e deixe que a IA vai fazer o trabalho dela, bem feito. Muito bem. Obrigado, Rômulo, Eu que por agradeço, esses 2 Samuel. recados aí. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Vai que você quer deixar um recado para sua família, para os seus amigos. Pode usar esse tempo aí. Muito obrigado. Então, para quem já acompanha um pouco da minha trajetória, né, com IA principalmente, sabe o quanto a gente tem dedicado isso, tem se dedicado, né, para esses projetos. Queria agradecer a todo mundo que confia na gente, que confia no nosso trabalho, que confia que a gente pode fazer muita coisa com IA, né. Agradecer demais a minha família que me entende naqueles momentos que eu preciso estender a noite, preciso entrar na madrugada, mas que sempre está ali me apoiando. Eu quero agradecer demais. E a você que tem dúvidas, a você que quer mais orientações, a você que tem mais, que precisa entender mais, que quer saber como é que a gente faz isso dentro do seu negócio, me procura, a gente bate um papo e a gente vai trazer informação e como é que a gente pode fazer isso dentro do seu negócio. Muito bem. Obrigado, Rômulo. Eu que agradeço. Rômulo, faltou você dizer qual é o seu Instagram. Qual é o seu endereço lá do Instagram? Como é que a pessoa te acha lá no Instagram ou nas suas redes Arroba sociais? Rômulo, ROMULO, JCA. Rômulo JCA, lá a gente tem muito conteúdo bacana, você vai conhecer outros negócios que a gente também aplica IA. A gente tem uma trajetóriazinha lá também que a gente vai nos nossos clientes e a gente traz os nossos clientes para que outros clientes possam conhecer ele e conhecer como é que a IA trouxe eficiência para o negócio deles. E é bem bacana, para quem acompanha lá gosta. Muito bem, então siga o Rômulo lá nas redes sociais, você vai ter um conteúdo riquíssimo sobre inteligência artificial. E aqui eu dou o meu conselho. Não saia por aí seguindo qualquer pessoa que fala sobre inteligência artificial. Siga aquelas pessoas que você realmente tem como confiar. São aquelas pessoas que apresentaram resultados, que já têm um trabalho comprovado naquela área. Não saia por aí ouvindo qualquer pessoa que venha tratar de um assunto tão profundo como este. Rômulo, eu queria também aqui deixar para você uma lembrancinha, como prova de que você esteve aqui no Obrigado, irmão. SRCast. Muito Espero que obrigado. você faça uso desses objetos aí. Obrigado. Muito obrigado, lindo. Muito obrigado. Um prazer, uma honra estar aqui, né. Eu sei que nessa cadeira aqui já sentaram pessoas de alto nível, né, e Muito estar bem. aqui é uma honra, é um Você prazer. está à altura, com certeza. Obrigado, irmão. Valeu, obrigado, Obrigado, Rômulo. obrigado. Espero que você volte mais vezes, viu? Tem muita coisa para a gente Vamos sim, conversar sobre inteligência vamos artificial e sim. tecnologias. Muito bem, chegamos mais uma vez aqui ao final de um SRCast. O conteúdo de hoje foi riquíssimo. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre inteligência artificial. Como prometido aqui durante a conversa, nós vamos deixar o link aqui embaixo para você se clicar e ter acesso a um conteúdo que vai falar sobre automações e inteligência artificial. Para você que chegou aqui no nosso canal agora recentemente, eu peço que você se inscreva no nosso canal. É de graça, você não vai pagar nada, basta clicar no botãozinho inscrever-se. Ative também o sininho para que você receba os nossos conteúdos em primeira mão. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like também.
E eu peço que você escreva nos comentários qual seria o conteúdo que você gostaria de escutar e assistir aqui no nosso canal. O conteúdo que envolve sobre direitos, sobre inteligência artificial, sobre liderança, carreira. Qual a sua dúvida? O que você mais tem pensado ultimamente? Para que a gente possa trazer um convidado que vai tirar as suas dúvidas. Aqui é um conteúdo, é um canal que vai trazer para você conteúdos que venham lhe empoderar. Nós falamos sobre direitos aqui também. Como eu costumo falar, uma pessoa poderosa é aquela que conhece os seus direitos. Para o nosso colega advogado e nossa colega advogada, eu faço a seguinte pergunta para finalizar o nosso episódio de hoje. Se você recebesse hoje um escritório de advocacia com 5 advogados e nenhuma tecnologia, quais seriam as 3 primeiras implementações de IA que você faria? Deixa aqui nos comentários quais seriam as 3 primeiras implementações de IA que você adotaria e aplicaria dentro desse escritório. Espero que você comente, vai ser tema, quem sabe, do nosso próximo vídeo, do nosso próximo conteúdo. Então eu agradeço a sua audiência, agradeço aí o seu compromisso com a gente e eu espero que você possa participar dos nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Siga-nos lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Nós temos um conteúdo riquíssimo que vem apenas acrescentar na sua vida. Espero você no próximo SRCast. Até logo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.